Bom dia, pessoal. Nós vamos aqui agora proceder à correção da atividade 1, lista 3 de mecânica aplicada, da qual foi solicitada a resolução desses exercícios. Bom, vamos lá. O primeiro exercício, ele menciona assim: a aceleração de um veículo se movendo ao longo de uma linha reta é dada pela função A igual a K sobre V, onde K é uma constante e informa que se S igual a zero e V é igual a V0, quando T igual a zero, eu quero determinar a velocidade da partícula em função do tempo. Bom, para resolver esse exercício, nós vamos ter que utilizar a expressão de aceleração em função de velocidade dependente do tempo. Por quê? Porque toda a informação que nós temos nos leva a crer que essa fórmula possa ser usada. Ou seja, eu estou mencionando que para resolvê-la, eu preciso dessa equação, A igual a dV dt. É em cima dela que a gente vai trabalhar a resolução desse exercício. Bom, sempre lembrando, é o exercício 1 dessa lista. Como é que nós vamos fazer? É o seguinte, vamos lá. Bom, eu tenho que dV pode ser escrito como sendo A dt. Como A é uma função de V, eu vou escrevê-lo como dV sobre A igual a dt. E substituir o meu A, que foi informado aqui nessa expressão, dessa forma. Ao fazer isso, o meu dV agora vai ficar escrito como sendo K sobre V igual a dt. E aí, na sequência, eu vou integrar essa função. E também vou integrar essa função. Claro, sempre lembrando que pelos extremos de integração, nós vamos observar que o meu dV, ele foi dito aqui, que é na velocidade inicial V0, em relação a V, e no tempo t igual a zero até t. O K é uma constante, então eu posso passar ele aqui para fora, 1 sobre K. E esse V que está aqui dividindo, ele vai passar para cá multiplicando, porque é uma divisão de 1 sobre KV. Então ele passa lá, ó, multiplicando em V dV de V0 até V. E aqui a integral de dt vai ser simplesmente t. Fazendo isso, eu vou resolver uma integral agora em V dV, razoavelmente simples, porque é uma integral de função potência. Então eu vou retornar com 1 sobre K, a integral de V é V ao quadrado sobre 2, e aí os extremos eu vou colocando de V0 até V, igual a T. Fazendo essa substituição, eu tenho que a minha expressão vai ficar 1 sobre K, aqui eu posso acrescentar o 2, 2K, e aqui vai ficar escrito como V quadrado menos V0 ao quadrado, na substituição, igual a T. Por fim, ele quer que eu escreva o V como uma função de T. Então, nesse processo, o que vai acontecer? Continuando aqui. Eu vou passar o 2K que está aqui dividindo para cá, multiplicando pelo T, e isolar o V em função do V0 e do T. Então isso aqui vai ficar V quadrado menos V0 quadrado igual a 2K vezes T. O V0, que ali é negativo, vai passar para o outro lado positivo, então aí vai ficar escrito como V0 ao quadrado mais 2K vezes T. Por fim, o V vai virar a raiz quadrada de V0 ao quadrado mais 2K vezes T.
Então essa é a velocidade em função da velocidade inicial e do tempo. Essa daqui seria a resposta do exercício 1 da lista 3 de mecânica aplicada. Beleza? Esse é o exercício 1 e agora nós vamos realizar o procedimento de resolução do exercício 2. Vamos lá. Vou pegar aqui o exercício 2 para que nós nos ambientemos com ele. Bom, vamos lá. O exercício 2 ele diz o seguinte: uma esfera é atirada para baixo com uma velocidade inicial de 27 metros por segundo. Então ele já menciona aí que no exercício 2 a velocidade inicial é igual a 27 metros por segundo. Bom, se ela experimenta uma desaceleração A igual a menos 6t metros por segundo ao quadrado, ele menciona isso daí, onde tem segundos, determine a distância percorrida dela antes de parar. É isso que ele quer que eu resolva para esse exercício. Então vamos lá, vamos resolvê-lo. Também é um exercício razoavelmente simples. De novo, eu vou cair na mesma expressão A igual a dv dt. Por quê? Porque os dados que eu tenho no exercício, eles nos induzem a fazer uso dessa expressão. Da mesma maneira, eu vou escrever aqui, ó, dv como sendo a dt e vou integrar de ambos os lados essa expressão. E aí os extremos de integração, tem que tomar cuidado. O V0 meu vai ser de, colocar o Azinho um pouquinho melhor aqui para não ficar confuso. Então, o meu dB vai de 27, velocidade inicial até V, correto? E a minha integral de tempo aqui é de 0 até t. É para isso que nós vamos resolver agora esse problema. Beleza? Fazendo a substituição, vamos lá. E resolvendo. Eu tenho aqui que a minha integral de dv é v, que eu vou calcular de 27 aqui em v. E o a, que é o meu menos 6t, quando eu integrar ele aqui, ó, menos 6t em dt, vai ser calculado de 0 até t. Então, feito aqui desse lado, nós temos v menos 27, a integral de menos 6t dá menos 3t quadrado, que você vai calcular de 0 a t. Portanto, aqui vai ficar v menos 27 igual a menos 3t quadrado, porque em zero isso aqui já vai zerar. Então, por fim, a velocidade v vai ficar escrita em termos de 27, passando esse termo para a direita, menos 3t ao quadrado, velocidade em função do tempo escrito dessa forma. Aqui termina o exercício? Não, porque ele menciona aqui no enunciado: se ele experimenta uma desaceleração de menos 6t, onde t segundo determina a distância percorrida antes dela parar. Então, para que a gente possa resolver o exercício da melhor maneira possível, ele quer que eu calcule mais, eu quero calcular a distância. Nós temos a velocidade. Então, nós temos que inserir mais algumas informações aqui. Identificar quando que essa partícula para, ou seja, quando a velocidade é nula, indica que ela parou de cair. Ou seja, qual o tempo que levou para que ela caia. E depois calcular, como está sendo pedido aqui, a distância. Então vamos lá, para resolver isso daqui. Eu vou primeiro igualar V a zero, ou seja, em V igual a zero, eu tenho 27 menos 3t quadrado igual a zero. Então eu vou resolver essa equação. Eu vou ter 27 igual a 3t quadrado. Resolvendo isso daí,
Resolvendo isso, então eu tenho t quadrado igual a 9, correto? 27, 3 passa para cá sendo dividido, portanto t aí vai ser igual a 3 segundos é o tempo que demora para que a velocidade seja nula. Beleza, daí o que eu faço? Vou integrar essa função para calcular a distância. Ou seja, para que faça isso, V é igual a ds dt. Então o que eu faço? Escrevo ds em função de t, ds igual a v dt, e vou integrar esses caras aqui. Vou integrar eles. Então aqui de 0 até s, de 0 até t, vou substituir e calcular os meus dados. É isso que nós vamos fazer agora. Então fazendo isso, nós temos lá a integral de ds é s, de 0 a s, e aí nós temos a integral de 27, de v, né, que é 27 menos 3t quadrado, correto? De 0 até t. Então daí eu tenho que a integral de s de 0 a s é s, aqui é 27t, menos a integral de 3t quadrado, t ao cubo. Ok, mas ele quer saber até o que, até parar, né? Isso pergunta até parar. Então o que eu preciso fazer? Calcular isso quando ela para. Não para em t igual a 3 segundos, então eu tenho 27 vezes 3 menos 3 ao cubo, correto? Então, fazendo todas as contas aí, o meu S vai ser igual a 27 vezes 3, 81, 81 menos 27, 54. Então, a resposta aqui para o exercício 2 é S igual a 54 metros. Essa é a distância que ela vai percorrer antes de parar, beleza? Então, esse aí é o exercício 2 da lista. Então, nós vamos agora para o exercício 3. Vamos lá para o exercício 3. Ok? Vamos lá. Bom, vamos lá. O exercício 3 ele diz o seguinte: eu tenho duas partículas A e B que partem do repouso, na origem é 5,0 e movem-se ao longo de uma linha reta, tal que nós temos os seguintes dados aí. A aceleração em A é dada pela função 6t menos 3, isso daqui em metros por segundo ao quadrado, e a aceleração em B aí é dada por 12t quadrado menos 8, também em metros por segundo ao quadrado, beleza? Ele quer determinar a distância entre elas, entre essas partículas, quando t igual a 4 segundos, e a distância total que cada um se moveu em t igual a 4 segundos. Então, exercício que vai preceder aí duas fases. A primeira, utilizando a representação de aceleração como a variação da velocidade em função do tempo, e depois da velocidade em função do espaço com respeito ao tempo. Parecido com o exercício anterior, você vai fazer duas contas, uma para a partícula A, uma para a partícula B, e através dessa conta nós vamos aí chegar nos questionamentos, que é a distância percorrida por cada uma das partículas e qual é, como ele menciona, a distância total que cada uma percorreu em 4 segundos. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício aí. Então, ambas serão resolvidas utilizando esse mecanismo, aceleração igual a dv sobre o tempo. Só que nós vamos calcular para cada uma das partículas aí. Então vamos lá.
Para a partícula A, eu escrevo dv em termos de A dt, como dv da partícula A e a aceleração da partícula A. Então, eu vou integrar essa função aqui, e aí eu vou ter que, já escrevendo, a partir da origem de 0 até VA de dVA, eu vou calcular a aceleração a partir do instante 0 até t de A, que é 6t menos 3 em dt, correto? Feito isso, nós temos a velocidade em A, já integrando essa função, como sendo a integral de 6t, que é 3t quadrado, 3t quadrado menos 3t, correto? Essa é a velocidade de 0 a t, então nós temos ela aqui. Da mesma forma, nós vamos executar um raciocínio para calcular a aceleração da partícula B. Então vamos só mudar aqui, mesmo procedimento. Em B, mesma história, a integral aqui é de dVB, certo? Em 0 até a velocidade em B, igual a aceleração aí, que nós temos que é 12t quadrado menos 8. É isso que nós vamos fazer aqui. Beleza? Então vamos lá, fazendo essas mesmas contas. Nós temos a velocidade em B igual a integral de 12t quadrado, também integral tranquila, 4t ao cubo, menos 8t, já fazendo aqui também, esse cara é de 0 a t. E aqui nós temos essas duas funções de velocidade, que nós vamos agora utilizá-las para entender em que instantes a velocidade é nula. Em que momento que a velocidade é zero. Isso vai ser fundamental para que no próximo passo a gente consiga mensurar quais são as distâncias. Por quê? Porque pode ocorrer instantes em que essa partícula descrevia um sentido oposto ao do sentido positivo. Isso nós vamos aqui agora aferir, calculando quando que essas velocidades, quando VA é igual a zero e VB igual a zero. Isso corresponde a resolver essas duas equações. Então, para esse primeiro caso aqui, nós faremos 3t quadrado menos 3t igual a zero. Aqui não há preciso muita matemática para entender que dá para colocar 3 e t em evidência. Então, você vai ter t menos 1 igual a zero. Então, ela vai zerar. No caso A aí, né? Correto? Vou colocar aqui A e A. Quando t for zero e quando t for igual a 1 segundo. Então, nesses instantes a velocidade é nula. No caso da partícula A. Correto? Bom, para a partícula B a mesma historinha. 4t ao cubo menos 8t. Coloco 4 e o t aqui em evidência. Eu vou ter t quadrado menos 2 igual a zero. Então, aqui para a partícula B, ela vai ser nula em tb igual a zero, aqui, correto? E, resolvendo essa equação, em tb igual a raiz quadrada de 2, correto? Por quê? Porque t quadrado menos 2 igual a zero equivale a raiz quadrada de 2. É isso daqui. Nesses instantes, as velocidades serão nulas. O que eu faço agora? Eu vou usar essas equações para calcular agora a distância. É isso que eu vou fazer agora para resolver o problema. Então vamos lá.
Então, para ambas, eu vou usar isso daqui, V igual a ds dt, correto? Essa mesma fórmula para resolver os dois probleminhas que nós temos aí. E aí, qual é a ideia? Eu vou isolar o ds, então eu vou escrever ali ds igual a v dt, e vou integrar esses camaradas aí, ó, de 0 a s, de 0 a t, para cada uma das funções envolvidas. Então, fazendo isso para o caso da partícula A, então eu vou ter lá de 0 a s a função ds em A, correto? Igual a velocidade em A, que é 3t² menos 3t, claro, na diferencial dt de tempo, e isso de 0 até t. Então, fazendo as contas aqui, nós temos o S de A igual, né, a integral de 3t², dá t ao cubo, menos a integral de 3t, que é 3 sobre 2, t². Então, nós temos isso daí. Agora, nós faremos a mesma continha para a partícula B. Então, vamos lá. Então, nós vamos aqui, ó, para a partícula B, agora fazendo aqui, para a partícula B, a integral montada vai ficar a seguinte, né? Vamos pegar aqui S dsB, correto? De 0 até t, de 0 até t a função de velocidade, vamos resgatar ela aqui, que a gente calculou, é 4t ao cubo, menos 8t, certo? Em dt, e vamos calcular ela aqui desse lado. Então, eu creio que já dá para colocar o resultado aqui também, SB igual, vamos acompanhar aqui, a integral de 4t ao cubo dá t à quarta, menos 8, aqui por 2 vai dar 4, 4t ao quadrado. Esse aqui é a distância, é a função horária de posição em termos do tempo da partícula A e da partícula B. O que eu preciso agora? Eu preciso calcular as distâncias percorridas para os tempos que eu calculei, tanto para a partícula A quanto para a partícula B. Então, eu vou calcular aqui para S1 e S4 da partícula A. Por quê? Em 0 eu sei que ela vai zerar, então a distância percorrida em 1 segundo, que é o intervalo onde a velocidade em A é nula, eu tenho como calcular, e para 4 porque o exercício pede isso. Então, para 1 aqui fazendo as contas, 1 menos 3 meios, substituindo aqui vai dar menos meio metro. E para 4, fazendo as contas aqui, substituindo, 4 ao quadrado é 16, vezes 3, 48, por 2 dá 24, 64 menos 24 dá 40 metros aqui. E para a partícula B, S1 e S4. Bom, para S1, na verdade, não é S1, porque para a partícula B nós calculamos o tempo t igual a 0 e t igual a raiz quadrada de 2, que é quando ela vai parar. Então, substituindo aqui, você vai ter raiz quadrada de 2 ao quadrado cancela. Então, 4 vezes 2 vai dar 8. Aqui vai dar raiz quadrada, raiz quarta de 2. Então, 2 ao quadrado 4. 4 menos 8 vai dar menos 4 metros. Aí, vocês têm que fazer continha. E S4, 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 16 dá 64. 4 a quadrada é 256, 256 menos 64 dá 192 metros. Essa é a distância percorrida após 4 segundos. Beleza. Com esses dados aqui, eu já tenho uma das respostas. Ok? Uma das perguntas que ele menciona é: determina a distância entre elas quando t igual a 4 segundos e a distância total que cada uma delas se moveu em t igual a 4. Então, a distância entre elas, quando t igual a 4 segundos, está aqui, ó. 192
para a partícula B, 40 metros para a partícula A. Então, a distância entre elas, quando t igual a 4 segundos, eu já respondi. 192 menos 40, que é 152 metros. Então, a distância entre elas após 4 segundos, 192 menos 40 igual a 152 metros. Agora, a distância que cada uma delas percorreu, é interessante que a gente faça um gráfico para ficar mais simples a representação do que eu estou mencionando. Então, qual é a ideia que está por trás desses processos aqui? É que a gente mencione como é que é o trajeto que cada uma delas percorreu nesse intervalo. Então, vamos fazer isso aqui para a partícula A. Partícula A, vamos fazer isso aqui. Identificar o que acontece. Então, a gente tem que resgatar algumas informações que foram dadas lá. Então, nós sabemos o seguinte, que na origem, t igual a zero, posição que a partícula A tem é zero, em t igual a zero. E nós calculamos que em t igual a menos meio, ela percorria, como nós vimos aqui, aliás, em t igual a 1 segundo, ela percorria meio metro, menos meio. Então, SA é igual a menos meio metro. O que isso aqui indica, rapaziada? Que aqui, ó, na trajetória dela, ela percorreu, vamos fazer aqui, com uma escala 1 segundo, correto? Ela percorreu menos meio metro, ou seja, a trajetória dela está aqui, ó. Vem aqui, ela percorreu meio metro negativo, então está aqui. Ou seja, se deslocou da direita para a esquerda. E aí depois, ela percorreu, como nós vimos aqui, depois fazendo as contas, foi em 4 segundos, t igual a 4, ela percorreu 40 metros, correto? Então, a trajetória dela de 40 metros depois de 4 segundos. Então, qual é a distância que esse cara percorreu? Então, isso aqui é o SA igual a 40 metros. Então, qual foi a distância que ela percorreu? Olha, daqui até aqui, nós temos como mensurar 40 mais meio metro, 40,5. Mais meio metro que ela percorreu aqui, ó, no sentido oposto, então ela percorreu 41 metros. Então é 40 mais meio daqui, mais meio da outra parte da trajetória. Então ela percorreu 41 metros. Isso para a partícula A. E para a partícula B? É o mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio. Então vamos lá. Fazendo a mesma representação. Isso para a partícula A. Para a partícula B agora, o que é que nós faremos? Mesma história. Vamos apagar isso daqui. Vamos mudar esses dados. Certo? Para a partícula B, eu tenho que o SB meu é zero, em t igual a zero, e em t igual a raiz quadrada de 2, ele retornou para a gente um t igual a menos 4. Um t igual a raiz de 2, perdão, o S é igual a menos 4. Então, vou colocar aqui a raiz quadrada de 2, né? T igual a raiz quadrada de 2. Então, deu um S aí de menos 4 metros, certo? Bom, e para t igual a 4, ele retornou para a gente 192 metros. Então, o que acontece? Para a partícula B, ele percorreu 192 mais 4, daqui, mais os 4 metros no sentido oposto, mais 4. Então, para a partícula B,
a distância percorrida foi de 200 metros. É isso daqui. Então, isso daqui responde para nós a outra pergunta do exercício 3, né? Que ele menciona mais uma vez aí, ele quer a distância percorrida, a distância entre elas quando t igual a 4, que é aquela subtração que nós fizemos, dos 192 menos 40, que deu 152 metros, e agora nós calculamos a distância total que cada uma delas se moveu em 4 segundos. 200 metros para a partícula B, 41 metros para a partícula A. Beleza? Esse é o exercício 3. Nós vamos agora para o exercício 4. Né? Vamos lá para o exercício 4. Apagar aqui. Exercício 4. No exercício 4 ele menciona o seguinte: uma partícula está se movendo ao longo de uma linha reta de tal maneira que sua aceleração é definida como A igual a menos 2v metros por segundo ao quadrado, correto? Se v é igual a 20 metros por segundo, quando t igual a zero, quando S igual a zero e t igual a zero, a gente está falando aqui de forma indireta de velocidade inicial. Ele quer determinar a posição, velocidade e aceleração como funções do tempo. Essa que é a ideia de resolução desse exercício. Vamos lá. Para resolvê-lo, mais uma vez a gente vai fazer usufruto da equação que envolve a aceleração em termos da velocidade e do tempo. A igual a dv dt, dessa maneira. É ela que a gente vai atacar. Então, para resolvê-la, o que eu preciso fazer? Escrevo dv em função do A e vou resolver esse cara aí. Então, vai ficar dt, vamos só trocar aqui, dv sobre A. É isso que vai fazer, é isso que vai acontecer. E aí eu vou integrar essa função, vou integrar de 0 até t, e aqui a integral em dv, você vai perceber que o A vai ser uma função de v, vai ser de 20, porque é a velocidade inicial, até 1v. Por quê? Porque a velocidade é 20 nessas condições, nessas situações que está sendo descrita aí. Certo? Então vamos lá. A igual a menos 2v. Então aqui você vai ficar uma integral de 20 até v, correto? De dv sobre menos 2v, a aceleração que a gente substituiu. E aqui já dá para integrar direto, a integral de dt é t. Aqui eu vou escrever menos meio, certo? E aí eu vou ter que resolver a integral de dv sobre v. Essa integral a gente sabe lá do cálculo 1, que é o ln de v, que eu vou calcular aqui de 20, né, em termos até t, certo? É isso que a gente vai fazer. Então, resolvendo isso daí, essa integral vai ficar escrita como, fazendo desse lado, como menos meio, correto? Menos meio, abro aqui parênteses, ou colchete no caso, ln de v menos o ln de 20 igual a t, certo? Se eu quiser aqui eu posso passar para o outro lado, 2 multiplicando, junto com o sinal, então eu vou ter lá ln de v menos ln de 20, correto? Igual a menos 2t. Multiplico por menos 1 e passo o 2 que está aqui para cá multiplicando. Fico dessa forma. E daí, para resolver esse cara, como é que eu faço agora? Eu posso, por uma propriedade de ln, escrever como quociente. Então eu vou ter assim, ln de v menos 20 é o ln da razão do quociente de v sobre 20 igual a menos 2t. Daqui eu passo o exponencial, uma propriedade que a gente conhece do ln, das duas funções,
ln de v sobre 20, correto? Do lado esquerdo e também do lado direito, vai ficar exponencial de menos 2t. E aqui, a exponencial matando ln, você vai ter v sobre 20 igual a exponencial de menos 2t. Fazendo essas contas e passando para o lado direito, então meu v vai ser 20 exponencial de menos 2t. Essa é a função de velocidade. Termina aqui o exercício? Não, porque ele quer, além da velocidade, ele está pedindo também que a gente calcule a aceleração. Deixa eu voltar com o exercício aqui. Ele quer a posição, a velocidade e a aceleração para a resolução. Então, o que eu preciso aqui agora? Velocidade. Para obter aceleração, eu derivo. Então, A igual a dv dt. Então, se eu quero aceleração e ele pede para derivar esse cara, que é isso aqui, então toma um pouquinho de cuidado, dá uma mini regra da cadeia, né? Por quê? Mini regra da cadeia, porque eu preciso escrever esse cara em termos de U para derivar. Então eu derivo menos 2t, a derivada de menos 2t é menos 2 vezes 20, então vai dar menos 40 exponencial, porque a derivada de elevada a U é o próprio exponencial, menos 40 exponencial de menos 2t. Essa é a aceleração, é isso que a gente obtém aqui, correto? Beleza? Então daí, para continuar a resolução, eu agora tenho velocidade, tenho aceleração, vou para a posição. Então para a posição, vou pegar outro pincelzinho aqui, eu caio na representação de V igual a ds dt, correto? Daqui o que eu faço? Eu posso isolar o meu ds e escrevê-lo em termos de vdt. E aí, mais uma vez, eu vou integrar esse cara de 0 até s e a integral de vdt de 0 até t para essa função v de t que eu já tenho aqui, ó, na primeira parte do exercício, certo? Bom, prosseguindo a partir daí, então eu tenho que a integral de ds é s, agora a função de v, vamos resgatar aqui, ela tinha dado 20 exponencial de menos 2t, de 0 até t, e aí tomo um pouquinho de cuidado para integrar essa função em dt, vou usar o mecanismo de substituição, eu chamo o menos 2t de u, então du vai ficar escrito com menos 2 dt, logo aqui então vai ficar menos du sobre 2, igual a dt. Então essa integral escrita provisoriamente na variável u, ela vai ficar escrita como, vou passar constante aqui para fora já, e elevado a u, o dt é du sobre 2. Então ele vai passar negativo aqui, certo? E sobre 2. Então daqui eu cancelo o 20 com 2, então aqui retorna menos 10. E a integral da exponencial é a própria exponencial. Voltando para a variável original, menos 2t. E aí eu vou integrar esse cara de 0, já integrei. Eu vou agora trabalhar com ele de 0 até t. Certo? Então fazendo isso, eu tenho que o meu s vai ficar escrito como menos 10. Abro um parênteses ou colchete, como queira. E escrevamos ele aqui e a menos 2t, menos e elevado a menos 2 vezes 0. Portanto, o s vai ser igual a quanto? A menos 10, exponencial de menos 2t, menos base elevada a expoente de 0 é sempre 1. Então, aqui o s, para finalizar, escrevendo ele, vai ficar 10 multiplicado por 1
menos a exponencial de menos 2t, isso aqui em metros. Essa é a resposta para deslocamento, para posição em função do tempo. Então, para o exercício 4 aí, nós achamos 3, velocidade, aceleração, deslocamento, e está finalizado o exercício. Beleza? Vamos para o último exercício dessa lista, exercício 5, correto? Vamos pegá-lo aqui para resolvê-lo. Então, o exercício 5 ele fala o seguinte: quando uma partícula é projetada verticalmente para cima, com a velocidade inicial v0, vamos lá, exercício 5, velocidade inicial v0, ela experimenta uma aceleração A igual a menos g mais k v0 ao quadrado, onde k é uma constante. Ele quer que eu calcule a altura máxima alcançada pela partícula. Nesse exercício é o que nós precisamos fazer agora. Então vamos lá. Para resolver esse exercício, eu necessito não mais daquela expressão de aceleração como dv/dt, mas eu vou ter que cair agora no uso dessa relação. A ds é igual a v dv. Né? Por que eu vou fazer isso? Eu tenho a aceleração, ela é dada em função da velocidade. A velocidade está aqui desse lado. E eu posso escrever em termos da posição S, por quê? Porque ele está mencionando a altura máxima. Então o princípio aqui de resolução é escrever ds como v sobre a em termos de dv. É isso que eu preciso fazer. Substituir o a aqui e calcular essa integralzinha aí que nós vamos ter que fazer agora. Então vamos lá. Eu vou calcular a integral de ds, de 0 a s, e aqui eu vou substituir o meu a. Então ali vai ficar menos, né? Vou colocar aqui g, k, v0 ao quadrado, isso aqui em termos de dv, certo? De 0 até v, de v0, perdão, até v, correto? Então vamos lá resolver isso daí. Bom, a primeira integral aqui de 0 a s, de ds é tranquilo que é s, e essa daqui vai preceder que a gente faça uso de uma substituição, uma integração, por conta das potências envolvidas aqui. Ó. Você tem um v0 aqui, v0 ao quadrado. Na verdade não é v0, é kv quadrado, né? Estava escrevendo aqui no enunciado, escrevi como v0, mas é gkv quadrado, correto? Só fazendo essa correção. E uma função em v aqui que é de potência 1. Se tivesse v0 em termos de v, eu não conseguiria nem resolver essa integral dessa forma. Então lá no enunciado, quando eu li como gkv0 ao quadrado, mas é uma função v que é dada aqui, agora vi aqui a aceleração, que é menos, entre parênteses, gk mais v quadrado. Beleza, então vamos lá resolver isso daí. Aqui cabe uma substituição, então eu poderia chamar u de g mais kv quadrado, portanto meu du vai ficar escrito que, como g é constante, derivada é zero, 2k v dv, porque eu estou integrando, na verdade estou derivando v quadrado, para escrever em termos de du. Então o que acontece? Esse 2k aqui é uma constante, então ele vai passar aqui para baixo, vai ficar du sobre 2k igual a v dv. É isso que eu vou fazer lá, substituir esse cara desse lado, correto? A integral de ds a gente já calculou, então a gente vai partir para essa integralzinha aqui, que é o que a gente está trabalhando em cima dela agora. Então essa integral eu venho jogando menos aqui para fora, vendo? O k é uma constante, vai ficar menos 1 sobre 2k, e a integral provisoriamente escrita em termos da variável u, vai ficar, ó, olha o v dv aí, ó, du sobre u, é isso. E aí, o que eu faço agora? Integro essa função. Ao integrar essa função, eu caio de novo no ln. Então, vai ficar menos 1 sobre 2k
ln de U, que por sua vez é menos 1 sobre 2k ln de G mais k v quadrado, da qual agora eu vou calcular os meus sistemas de integração, substituindo eles aqui em V0 e em termos de V. É isso que eu preciso fazer agora, certo? Fazendo isso, menos 1 sobre 2k, correto? Então, abro colchetes aqui, vai ficar ln, substituindo aqui o g mais kv quadrado, menos ln, tá vendo? G mais kv0 ao quadrado sobre 2, e fecha aqui. E aí eu vou começar a resolver finalmente, né? Chegar na resposta do exercício. O que ele quer, o que ele está perguntando? A altura máxima alcançada pela partícula. Na altura máxima, o que acontece? Quando eu estou aqui e tenho a trajetória descrita pela partícula parabólica. Na altura máxima, o que acontece aqui? O V não é igual a zero? Não é V igual a zero em H máximo? É justamente isso que vai acontecer aqui. Quando o V for zero, significa que eu atingi a altura máxima. Então, esse aqui vai zerar, correto? Então, dessa expressão aí, o meu S vai ficar escrito com menos 1 sobre 2K. Abro o colchete. Ln de G menos ln de G mais K V0 ao quadrado. E aí, por uma série agora de manipulações algébricas, o meu S pode ser escrito aqui, ó, como 1 sobre 2K, multiplicando por menos, né? Então aqui, ó, menos com menos é mais, escrito como ln de G mais kv0 ao quadrado menos ln de G. Por fim, se eu quiser escrever de uma forma mais enxuta, como ln da diferença é ln do quociente, o meu S vai ficar escrito aqui, ó, finalmente como 1 sobre 2K do ln do quociente da razão de G mais K V0 ao quadrado sobre G. E aí, isso é a resposta do exercício 5. Essa é a correção da lista 3, atividade 1. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá uma fortalecida no canal, manda aquele joinha aqui embaixo, faça os comentários, críticas, sugestões do que gostou, do que não gostou, para que a gente possa aprimorar e fornecer para vocês aí um conteúdo de mais qualidade. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.